Vocês cresceram acima do mercado no ano passado, a gente falava sobre isso aqui antes de começar o programa. Qual foi aí a taxa de crescimento de vocês no ano passado? Porque vocês, eu sei que não abrem faturamento, receita, etc. Então, em percentual, quanto a empresa conseguiu alcançar? A gente cresceu mais de 50% em faturamento no ano passado. Em linha com as estratégias que você colocou em prática. Em linha com a estratégia que a gente conseguiu. A gente está expandindo a fábrica, porque a gente está crescendo de maneira acelerada e vai trazer novas categorias. Então a fábrica está em plena expansão. A Eletros, que é a associação do setor, projetam um crescimento de até 10% para este ano no setor. Você acha que é um otimismo ou é uma realidade, isso se sustenta? Eu acho que não acho otimista, eu acho que é possível. Não acho que vai ser fácil. Então, é muito cuidado para não trocar crescimento por valor. Porque crescer reduzindo o preço é fácil. Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Hoje comigo na mesa, Fernando Bueno, CEO Latam da Philips Valita. A Valita é uma marca brasileira que nasceu em 1939, fundada por Valdemar Clemente e Lita Clemente. Em 1971, a Philips compra a Valita, se tornando Philips Valita. O tema, a história da companhia, varejo eletroeletrônico, projeções para 2025 e que novidades a marca traz este ano. Fernando, seja muito bem-vindo ao DC News Talks. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer. Obrigada mesmo. Eu sempre agradeço muito o pessoal que se desloca aqui até a região central para falar com a gente, né, nesse canal. Mas eu adoro vir para o centro de São Paulo, né? É Que tão bom. bonito. Acho que, além de ser tão bonito, tem restaurantes antigos aqui que são deliciosos, hein? É verdade, é verdade. É que realmente as pessoas foram se afastando da região central, mas é até uma bandeira aqui da casa movimentar o centro, levantar essa bandeira, porque as pessoas visitem mesmo o centro da cidade. Mas vamos à pauta. Eu queria primeiro saber qual é a sua história até chegar à cadeira de CEO da Philips Valita. Eu dei uma olhada no seu LinkedIn, mas as pessoas podem não saber. Então, vamos lá. Não cansou de olhar o LinkedIn, porque a história é longa, né? Já tem bem tempo longo. já. Eu não parava de baixar o negócio lá e não acabava a história. Eu falei, meu Deus, mas ele é jovem, como assim? Começou cedo. Vamos lá. Sim, primeiro que eu sou engenheiro químico, né? Então, sou um engenheiro químico que nunca trabalhou com engenharia química. Desde que eu saí da faculdade, sempre fui para o lado comercial, né? Comecei como vendedor e fui seguindo. Comecei numa empresa que chama Procter & Gamble, hoje chama P&G. Depois eu passei pela Kimberly-Clark, que é a empresa que faz papel, faz fralda Huggies e tal. E depois da Kimberly-Clark, eu passei um tempo na Whirlpool, que tem as marcas Brastemp e Consul. Então, foi meu primeiro contato com bens semiduráveis, que é uma dinâmica muito diferente de bens de consumo. Depois disso, eu passei 12 anos na Johnson & Johnson, né? Nisso já tinha vindo para São Paulo, que eu sou originalmente carioca. Então, estou em São Paulo já desde 2001, tem alguns aninhos. Depois de 12 anos na Johnson, onde eu fiz de tudo, viajei, morei fora do Brasil, voltei para São Paulo. Aí eu fui ficar responsável pela marca Kiko de criança. E há quase um ano, vai fazer um ano agora, daqui a 2 semanas, eu me juntei à Versuni, né, que é a empresa hoje que tem a marca Philips e a marca Philips Valita, né? Porque Philips Valita é a marca que só existe no Brasil, dada a tradição da marca Valita, que a gente vai poder contar um pouco sobre isso. Mas no mundo inteiro a marca ainda é a marca Philips, né, com os mesmos produtos. E é isso. E aí eu sempre pela área comercial, né, passando por... Acho que na área comercial eu já fiz de tudo. Uhum. Se tem algum tipo de job na área comercial, eu já fiz. Me chama Com tipo que... de produto, desde medicamento até absorvente, fralda, geladeira. Vendeu tudo, quer dizer, agora quase tudo. Air fryer e cafeteira. Na última vez aqui que eu estava responsável pelo Brasil, né, ele era o gerente geral do Brasil, e agora eu assumi a responsabilidade pela América Latina toda, onde o Brasil é um país bastante importante, não somente para a América Latina, mas também para o mundo inteiro, né? O Brasil faz parte do que a gente chama os 13 mercados principais da marca Philips ou Philips Valita. Então, dado todas as oportunidades que a gente tem, dado um mercado que ainda está em desenvolvimento para eletrodoméstico de pequeno porte, então tem sido uma aventura nesses últimos 11, 12 meses, mas tem sido uma aventura muito boa de viver.
Bom, você falou que está aí, daqui a pouco, completando 1 ano na cadeira. Eu queria entender, quando você chegou, qual era a principal dor da companhia? Teve alguma meta imposta? O que que você chegou dizendo para você: "Eu vou fazer isso acontecer"? Você impôs as suas próprias metas? Qual é o balanço que você faz diante do desafio que foi imposto a você? Bom, foram desafios diversos, né? Eu tive desafios fora do Brasil e desafios no Brasil, né? Fora do Brasil, um desafio interessantíssimo foi a transição da Argentina, né? Com a chegada do Milei, tudo mudando. Então, a gente fez uma mudança grande na Argentina. No Brasil, a gente basicamente teve que acelerar o crescimento, né? A marca Philips Valita, ela durante algum tempo, antes de 2021, ela estava um pouco concentrada. Então, ela tinha um parceiro de negócio muito importante chamado Polishop, onde tinha um grande pedaço do nosso resultado. Depois que a marca Philips Valita e a linha de eletrodomésticos saiu da Philips, porque foi feito um spin-off para virar a empresa Versuni, começou um processo no meio de 2021 de aceleração em vários lugares do mundo. E aí, quando eu cheguei em 2024, a gente tinha um processo de como é que a gente desenvolve, a gente cresce de maneira sustentável, né? Crescer baixando o preço era fácil, mas como é que a gente consegue crescer e, ao mesmo tempo, dar rentabilidade tanto para a gente como companhia e também para o varejo, né? Então, esse foi o maior desafio, manter o passo do crescimento, mas ter uma estratégia que consiga, ao mesmo tempo, dar acesso para o consumidor, porque a marca Valita, ou Philips Valita hoje em dia, é uma marca muito aspiracional, né? É uma marca muito tradicional, mas a gente trabalha mais no segmento premium, então nem sempre a gente conseguia trazer produto que qualquer consumidor do Brasil pudesse comprar. E, ao mesmo tempo que dar esse acesso, como é que a gente traz o que tem de mais novo na tecnologia para eletrodoméstico de pequeno porte? Então, ao mesmo tempo aumentando a distribuição. A gente ainda tem um monte de oportunidade, mas foi um grande desafio, continuar crescendo de maneira rentável e, ao mesmo tempo, ampliar o portfólio com novas categorias no Brasil. Vocês cresceram acima do mercado no ano passado, a gente falava sobre isso aqui antes de começar o programa. Qual foi aí a taxa de crescimento de vocês no ano passado? Porque vocês, eu sei que não abrem faturamento, receita, etc. Então, em percentual, quanto a empresa conseguiu alcançar? A gente cresceu mais de 50% em faturamento no ano passado. Em linha com as estratégias que você colocou em prática. Em linha com a estratégia que a gente conseguiu colocar em A prática. companhia, acho que também numa estratégia global, e vocês entraram nessa estratégia global, e você certamente aplicou as estratégias que tinham relação, ou tinham a ver aí com o mercado brasileiro, né? O Brasil cresceu muito mais do que o mercado, a Philips Valita no Brasil cresceu muito mais do que o mercado. E o Brasil, para a Versuni, cresceu muito mais do que a média global. Então, a importância do Brasil em 2023, 2024 e esse ano também, ela vem aumentando de maneira significativa, né? E assim, efetivamente, o que foi feito? Olha, a gente fez não foi uma coisa única, né? A gente colocou um foco muito grande em aumento de distribuição, principalmente, né? Distribuição onde cada loja, cada varejo eletrônico deveria ter pelo menos um produto nosso, mas também naquelas lojas que já estavam um pouco mais avançadas, ter um maior número de categoria disponível para o consumidor. Aumentar sortimento. Aumentar sortimento, basicamente. Então, onde eu tinha uma air fryer, vamos ter duas. Onde eu tinha duas air fryers, vamos ter air fryer, mais liquidificador, mais processador, mais cafeteira. E onde eu não tinha nada, eu começar a colocar o pezinho lá. Você fala dos marketplaces todos. A gente fala do varejo físico e fala do varejo online. Né? Todos. O varejo online, a gente está muito bem desenvolvido. O varejo físico, a gente ainda tem alguns espaços para poder preencher. Então, o sul, por exemplo, do país, a gente ainda não está em todos os varejistas que deveria estar. Ainda tem muito espaço para crescer, ainda com 2 dígitos altos. Então, a distribuição foi o primeiro alavanca de crescimento. E a segunda alavanca de crescimento é de completar o portfólio nosso. Então, em 2023, a gente tinha basicamente 3 modelos de air fryer. Só no ano passado, a gente lançou mais 4. Então, a gente começa a ter um portfólio mais amplo, porque você consegue atingir consumidores diferentes, né? O mercado de air fryer hoje do Brasil é um dos maiores mercados do mundo. É um dos maiores mercados, está entre os 3 maiores mercados do mundo de air fryer. E a gente ainda estava muito tímido, porque a gente estava com um portfólio muito restrito. Com essa mudança, a gente tem uma fábrica em Varginha, né?
Então, com essa mudança e com a possibilidade de ter uma fábrica em Varginha, a gente teve mais flexibilidade em trazer um novo portfólio. E aí a gente consegue jogar tanto nos consumidores que compram a sua primeira airfryer, que normalmente compram um produto menor, né? Como os consumidores que já conheceram o produto, já conheceram a tecnologia e querem um produto melhor. Na segunda compra da airfryer, a gente tem uma liderança muito maior. Porque é quando o consumidor fala, e pensa o seguinte, bom, já entendi que é melhor para a saúde, já entendi que é mais rápido, mas eu quero um nível de cozimento diferente, eu quero uma eficiência do cozimento diferente. Aí, a Philips Valita, como tem um produto muito mais tecnológico que a média do mercado, acaba ganhando bastante share, né, de compra, porque ele vai buscar um produto mais sofisticado, com mais tecnologia. Então, isso foi um grande alavancador. Cafeteira, a gente é líder absoluto no segmento que a gente chama de cafeteira 100% automática, que é aquela que você bota o grãozinho em cima, aperta um botãozinho ou dois, sai o seu café moído na hora, quentinho, delicioso, cremoso. Então, a gente tem mais de 80% de share, né? Então, a gente tem uma dominância grande nesse segmento. A gente trouxe linhas de liquidificador novas, porque o liquidificador é um produto que já está na maior parte dos lares brasileiros, é o que tem a maior penetração. E a gente tinha também um portfólio restrito. Então, a gente também tem um portfólio de entrada e trouxe 2 itens mais sofisticados. A KitchenAid entrou com tudo aí, né? E o pessoal queria meio que como objeto de decoração até em casa, né? Sim. Mas se você olhar a nossa airfryer nova, você vai querer colocar na sala. Porque ela é tão bonita que é toda transparente, preta. Vendeu bem agora, hein? Você vai querer colocar na sua sala. Vendeu super bem agora. E não eu tô brincando, é verdade. A gente acabou de lançar um produto. Você olha, parece uma nave espacial, porque o design dela é muito diferenciado. Ela é linda. Ela é linda e, além de ser maravilhosa, é super eficiente. Entendi. A Valita, você falou em cafeteira e tal. A Valita tem sua história. Bom, primeiro que a Philips não descolar da marca Valita é super estratégico em termos de marketing, porque a Philips no Brasil, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, mas se eu estiver errada, mas é muito conhecida por material médico, né? Equipamentos médicos, ela é muito forte no mundo todo, enfim, ela tem uma divisão bastante importante e bastante tecnológica, cheia de inovação, embarcada, etc. e tal. Mas não descolar da Valita realmente foi uma boa decisão. E acredito que, porque também ela carrega uma história que tem a ver com os lares dos brasileiros, né? Ela lançou alguns produtos em primeira mão no Brasil, fabricados no Brasil, é isso? Eu digo que a gente tem o melhor dos 2 mundos aqui no Brasil. Para você ter ideia, somente 2 países no mundo inteiro têm uma marca própria, que não é a marca Philips. No Brasil e na Índia. E por que no Brasil a gente resolveu manter a marca Philips Valita? Porque a imagem da marca Philips, como você mesmo disse, é uma imagem de tecnologia. Tem televisão, pessoal, tem televisão, enfim, há muito tempo mas os equipamentos compra. médicos, quando você vai fazer exame, você vê que a grande parte é Philips. Sim. Né? É uma divisão que a gente chama de healthcare. E a gente tem a marca Valita, que é uma marca que tem uma relação com o brasileiro de muitos e muitos anos, né? Então, a marca Valita nasceu em 19. Então, a gente está falando aí, né, de basicamente quase 90 anos. E ela tem uma tradição. Todo mundo conhece a marca Valita. Ou porque a avó falou para a mãe, e a mãe falou para o consumidor atual. Todo mundo, a gente volta e meia recebe foto dos ventiladores antigos, das batedeiras antigas. Ou seja, alta durabilidade. Alta durabilidade e alta confiança pela qualidade, né? Então, a imagem de tradição, de qualidade, de confiança que a marca Valita tem é muito forte a ponto de a gente não trocar a marca. Então, a marca ficou como Philips Valita. Uma curiosidade é que tem produtos nossos expostos lá no Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, né? Dada a força que a relação da marca Valita tem com o consumidor brasileiro. Entendi. Bom, vamos seguindo aqui. A fabricação é toda própria hoje? Vocês importam? Como é isso? Você falou da fábrica em Varginha, se eu não me engano. Mas como é que funciona essa produção aqui no Brasil? A gente não produz todos os produtos, todas as categorias aqui no Brasil, né? A gente tem uma fábrica em Varginha. Quando a gente adquiriu a Valita, já tinha a fábrica somente se expandiu. Inclusive, ela fica localizada junto com o site da Philips, que produz outras categorias para a Philips em si.
A gente está expandindo a fábrica, porque a gente está crescendo de maneira acelerada e vai trazer novas categorias. Então, a fábrica está em plena expansão. Mas, basicamente, a gente faz, aqui no Brasil, air fryers, a gente faz liquidificadores, a gente faz os hand mixers, que são aqueles que você segura, e a gente faz processador de alimento. Então, são as categorias que a gente produz no Brasil. Todo o resto do portfólio a gente importa. A gente tem uma fábrica própria na Romênia, que é o local que a gente produz todas as cafeteiras, né? E a gente também tem parceiros na China, né? Como muitas marcas do Brasil têm, mas que elas seguem o mesmo padrão de qualidade de qualquer uma das nossas fábricas próprias. Mas interessante que para Philips Valita precisa de algum acabamento diferente, né? A verdade é que o mesmo produto que a gente encontra aqui no Brasil é o produto que você vai encontrar em qualquer lugar do mundo. Com a mesma marca Philips Valita? A marca vai ser Philips. Então, mas aqui no Brasil é Philips Valita, né? Aqui é Philips Valita. Mas a mesma airfryer que você achar aqui com o nome Philips Valita, você vai achar na Europa com o nome Philips. Então, por isso eu perguntei que o acabamento do material, quando ele é destinado ao Brasil, é diferente, né? Porque precisa conter a Valita junto, né? O logo é diferente. O logo muda. Né? Mas os requerimentos de excelência e de qualidade, eles são para o mundo inteiro. Entendi. Né? Então, eu não tenho um produto de maior ou menor qualidade por estar no Brasil. Não existe isso. Perfeito, é tudo igual, claro. Você é Latam, então vamos falar de América Latina. Qual é o principal mercado da Philips Valita aqui em termos de Latam? É Brasil, por ser maior e, enfim, ter mais capacidade de consumo? Ou tem algum outro mercado, como a própria Argentina, que acaba absorvendo muito desses produtos? O maior mercado da América Latina é o Brasil. E não é diferente para a gente. Então, o Brasil tem uma importância bastante grande para a América Latina, bem mais da metade do que é o nosso negócio da América Latina está no Brasil. Né? E porque a marca Valita é muito forte. Né? A marca Valita é muito forte no Brasil e a marca Philips é muito forte na Argentina. Né? O que muda é que no Brasil a gente tem duas marcas muito competentes, nacionais, né? Que trabalham um pouco mais no segmento de entrada de preço. Então, por isso que quem quer experimentar na categoria acaba entrando por eles, que é o preço mais acessível. E isso faz com que o mercado do Brasil seja grande tanto em faturamento quanto em volume. Né? Se você pegar hoje, né, ainda tem um caminho grande para perseguir, porque é interessante, porque nós lançamos a Air Fryer no Brasil em 2011. Não existia Air Fryer no Brasil. Então, quando a gente desenvolveu na Europa, trouxe para o Brasil. Por uma estratégia, porque fazia parte da Philips, a gente acabou entrando, formando a categoria, depois diminuiu a nossa participação na categoria, e agora a gente vem multiplicando a nossa participação de mercado. Né? Eu posso dizer que a marca Philips Valita ela deu uma renascida, sabe, Fênix? Então, ela deu uma renascida no Brasil, tem uns 2 anos ou 3, para vir com toda a força, mas ela vem agora com um segmento mais premium, mais especificado. Então, o Brasil tem importância e o Brasil também para o mundo é muito importante. Como eu falei mais cedo, a gente tem 13 países que são os países focos da companhia no mundo inteiro. Né? Na América Latina, o único país que é foco é o Brasil. Então, dada a importância e o potencial que o Brasil tem, apesar de todas as questões que o Brasil tem, que não são fáceis. Sim, eu até ia perguntar, que a gente vai entrar na situação aqui do cenário atual, projeções para 2025, etc. Eu queria entender se diante de um cenário de juros elevados, endividamento das famílias, como é que a Philips Valita enxerga o comportamento do consumidor em 2025? Quer dizer, o que dá para avaliar desse primeiro tri, ou seja... tá bom, a gente sabe que os dados do varejo não estão ruins, muito apesar dos juros altos, etc. Pega mais bens mais duráveis, né? Produtos que exigem um financiamento maior, etc. Mas eu queria entender de você, que análise você faz diante desse cenário? Endividamento, juros altos, inflação, corroendo a renda das pessoas, e como é que vocês têm se saído aí até o momento? Eu acho que esse ano de 2025 vai ser um ano bastante desafiador. Né? Você tem uma taxa de interesse, uma taxa Selic tão alta, aonde mais impacta é o varejista. Porque o varejista tem, para o negócio sobreviver, tem uma relação com os bancos muito grande. Então, se o dinheiro fica mais caro, fica mais difícil para o varejista. Quando fica mais difícil para o varejista, ele tem que ter um controle muito mais preciso do seu negócio.
Então, aquela época onde o varejista tinha estoque por meses e meses para poder aguentar os picos de volume, não acho que a gente vai viver isso em 2025. O Né? pessoal dá uma tirada de pé, tenta controlar melhor o estoque, emprestar menos dinheiro do banco. Exatamente. Para tentar controlar a caixa. Sim, Basicamente sim. é isso. Apesar de que eu realmente acredito que a gente chegou no pico da taxa Selic. Não acredito que a gente vai aumentar mais. Eu acho que a gente vai passar por um período de estabilização e aí começa mais uma vez um período de queda da taxa Selic. O Brasil é feito por ciclos, né? Sim, eu Então, acredito que ainda vem mais uma alta aí, de acordo com as sinalizações da ata do Copom, mas eu vejo que depois desse último ciclo, eu creio que eles preparam aí um platô para depois um a gente platô. começar. Bom, você conhece como funciona. E uma vez o varejo ajustando o seu inventário, não tem porquê ele deixar de investir. Pelo ponto de vista de consumidor, eu vejo que o consumidor está mais seletivo. Né? Eu ia perguntar então, isso. o consumidor ele vai querer errar menos. Né? O mercado de air fryer hoje ele está mais complicado do que os últimos anos. Nos últimos anos, o volume de air fryer crescia a 2 dígitos. Não é o caso desse ano. Mas por que não é o caso desse ano? Porque o consumidor ele está também migrando para um produto um pouco mais especificado. As categorias de maior litragem, ou produtos mais premium como os nossos, a gente sente bem menos esse impacto. No nosso caso, a gente ainda tem a vantagem de ter a fábrica em Varginha, então a gente consegue acomodar um pouco todas essas variações de dólar, né, dentro da flexibilidade da fábrica. O fato é que está muito fácil trazer air fryer de qualquer lugar. Então a gente acaba vendo muita marca de primeiro preço, que é uma marca que, por exemplo, a gente tem 2 anos de garantia. É a única marca hoje no mercado que tem 2 anos de garantia. Né? Nem todo mundo consegue oferecer isso. Nenhuma marca barata não vai conseguir oferecer isso. Então o consumidor fica mais seletivo. Será que ele vai querer, no momento de apertar o cinto, colocar dinheiro numa marca que ele não sabe quanto tempo vai durar? Ele vai ter que investir de novo? Né? Então eu vejo para a marca Philips Valita um ano de muito mais oportunidade do que do desafio em si. O fato é que a categoria de air fryer está se comoditizando. Eu lembro dessa história porque eu vivi essa história na Whirlpool há muito tempo atrás. Comoditizando esse termo? Porque lá atrás... virou commodity. Lá atrás o refrigerador virou commodity. Todo mundo tinha refrigerador. Né? Então você tinha um refrigerador de uma porta, que era barato, e todo mundo comprava. Só que aquele refrigerador é um produto que não dá margem para ninguém, nem para a fábrica e nem para o varejista. O que a indústria de major appliances ou de eletrodoméstico de grande porte começou a fazer? Foi a época que começou a criar os produtos inox. O produto inox era nada. Se você voltar para 2003, 4, 5, não existia. Né? E começou, olha, a gente precisa descomoditizar esta categoria. Começou a colocar inox para se diferenciar produto mais premium. Hoje você entra numa loja, tem pelo menos metade da loja é inox. O caminho que eu quero fazer, e eu convido a todas as outras marcas a fazerem também, é como é que a gente descomoditiza essa categoria. A da air fryer, você fala. A da air fryer, porque se a gente deixar, daqui a pouco a air fryer vai ter air fryer por R$200. Como aconteceu com micro-ondas. Né? Que não faz sentido, porque a qualidade vai cair, não tem como não cair a qualidade. E aí a utilização fica um pouco complicada, porque a qualidade, nesse caso, conta muito. E passa a ser um desserviço para o consumidor. Né? Então, assim, a gente que gosta do consumidor, que é focado no consumidor, tem que prezar pelo que a gente vai entregar para ele. Né? Então, eu acho que vai ser um ano difícil. Acho que ele tende a melhorar na segunda metade e último trimestre do ano. Mas acho também que as marcas premium tendem a sofrer um pouco menos com toda essa variação. O fato é que o varejo está tendo que fazer um reajuste. E aí sofre todo mundo junto, né? Aí falta investimento, enfim, acho que tem uma série de questões aí que são mais macro, né? Que você não vai sentir isso na tela ao procurar um produto, porque ele vai existir. Mas ali no back-office, né? A realidade realmente é um pouco diferente. Deixa de fazer uma contratação, deixa de fazer uma expansão, enfim, deixa de fazer um investimento. São coisas que não estão na nossa vista, né? Não estão aos olhos aí de quem está buscando um produto. Mas, enfim, a Eletros, que é a associação do setor, projeta um crescimento de até 10% para este ano no setor. Você acha que é um otimismo ou é uma realidade, isso se sustenta?
Eu acho que não acho otimista, eu acho que é possível. Não acho que vai ser fácil, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para não trocar crescimento por valor, né? Porque crescer reduzindo o preço é fácil, né? Crescer comoditizando uma categoria é fácil. Eu acho que a gente tem que ter em mente como é que a gente cresce trazendo valor para o consumidor. O consumidor brasileiro já é um consumidor, como eu disse mais cedo, né? Já estamos na segunda ou terceira geração de uso de airfryer. Então, o consumidor já quer um produto que traga mais benefício, que não seja uma airfryer só para fazer batata frita, né? Que seja para cozinhar realmente, porque é muito funcional. É muito funcional. A gente tem um aplicativo que traz lá mais de 700 receitas, né? Em teoria, você não precisa ter mais o forno e o fogão, se você quiser. Então, como é que a gente gera valor? Eu acho que é possível, os 10%. A gente vai crescer mais do que isso, com certeza absoluta. Vocês cresceram 50 no ano passado, foi isso? Isso. E vamos crescer 2 dígitos altos também esse ano. Né? 2 dígitos é vago. E o primeiro trimestre já foi assim. Ah, já? Já foi assim. Tá, mas 2 dígitos na casa de quantos? 2 mais dígitos ou menos? mais ou menos próximo, um pouquinho abaixo desses 50 que a gente cresceu ano passado. Tá, mas então vem numa toada ainda bem boa. Sim, mas não vai ser com airfryer. Entendi. Não vai ser com airfryer. Tá. Eu acho que vai ser... a gente está trazendo novas categorias, né? Então, a gente está desenvolvendo categorias de maneira muito acelerada. Mas que vão ser produzidas no Brasil? Algumas vão ser produzidas no Brasil, outras não serão produzidas no Brasil. Então, o consumidor pode esperar novidades aí para o ano de 2025? 2025, 2026, a gente vai ter novidades todo ano daqui para frente. Agora, você falava para mim, antes da gente começar a entrevista, que vocês têm um aplicativo, já adiantando um pouquinho, que ajuda aí o usuário, como você mesmo disse, a checar uma receita para fazer na air fryer, etc. Isso está virando um super app? Isso pode virar um super app. Isso vai virar um super app? Isso pode virar um super app. Mas é um aplicativo muito interessante, chama-se Home ID. Então, ali, esse Home ID, ele tende a ter todos os nossos produtos sendo controlados por esse app. Então, por exemplo, hoje nós temos a nosso aspirador em robô, que são aqueles redondinhos, você controla pelo app, né? Hoje, eu tenho uma air fryer que eu controlo pelo app. Eu ligo ela pelo meu aplicativo. Então, eu consigo lá, ligo, e ela está lá, programa, olha, liga na hora tal, que eu vou estar chegando em casa, quero comer minha comida quentinha. Ou, estou comendo a minha comida, deixa ela no aquecimento para ela não esfriar depois que é feita, por exemplo, né? Então, embarcar tecnologia nos produtos, na minha opinião, é o caminho do futuro, né? Em algumas categorias não cabe mais produto sem tecnologia. Não Entendi. cabe. Tá. Como é que vocês estão... Como é que vocês... o que vocês... Você passou um número aqui que realmente simboliza aí, acho que um longo trabalho que vem sendo feito, ampliação de portfólio, enfim, de portfólio, atuando em várias frentes para tentar alavancar realmente a empresa de forma sustentável, né? Não alavancando da forma como as pessoas estão acostumadas a ver por aí. Mas para crescer tudo isso em 2025, vocês têm que planos exatamente? Em 2025, a gente segue no nosso caminho de aumentar a distribuição. Como eu falei para você, ainda tem uma grande oportunidade no Sul, né, de a gente aumentar a nossa participação no Sul. A gente está trazendo um número de lançamentos bastante significativo para esse ano. Então, esse ano a gente tem mais de 10 lançamentos, né, em categorias já existentes e categorias novas. Tá? Então, por exemplo, a gente está lançando agora uma das categorias mais importantes, que é o que a gente chama de floor care, ou aspirador. A gente não estava na categoria de aspirador, então a gente está trazendo os robôs e está trazendo o que a gente chama de aspiradores stick, que são aqueles que você tem o cabo, né, com poder de sucção fenomenal, que a gente não estava jogando até então. Então, um exemplo de novas categorias. A gente vai entrar em novas categorias no final do ano, também. Essa eu não posso contar, porque essa é uma surpresa. Mas você falou que ia contar uma novidade aqui para a gente. Uma novidade, acabei de contar sobre o aspirador de pó. A gente está trazendo o que a gente chama de Air Fryer Dual Basket, né? Que a gente tem liderança absoluta na Europa, que é aquela Air Fryer que tem mais de 1/6. Então, você consegue fazer 2 alimentos ao mesmo tempo. Né? Então, vamos estar investindo e desenvolvendo essa categoria no Brasil.
A gente está entrando na categoria de que a gente chama de air oven, que são aqueles fornos de 12 litros, né? Forno elétrico? Não é um forno elétrico, é um forno air fryer. Ah, tá. Eu sei Né? qual é. Tá, você tem a função forno e tem a função air fryer no Isso. mesmo produto. Exato. Aham. Então, a gente está trazendo esse também. A gente está lançando produtos revolucionários. Então, hoje, cada vez mais, você vê apartamentos menores. E você vê cada vez mais as novas gerações querendo praticidade. Então, a gente está trazendo um produto que vem a tábua de passar, vem o ferro e vem o vaporizador. Tudo no mesmo produto. Isso já tem no Brasil? Isso veio por nós. Né? Então, já está... Mas ainda não está no Não, mercado. chegou agora. Nós estamos tendo um mês passado. Ah, entendi. Então, é uma outra revolução que a gente está trazendo. Né? E tem muita mais coisa para vir por aí. Como é que vocês têm trabalhado essa questão da sustentabilidade? A gente trabalha em vários aspectos. Né? Até algum tempo atrás, a gente fez um programa para testar de troca de air fryer. Que a gente recebia air fryer do consumidor e ele podia comprar uma nova. Né? Hoje, esse programa está suspenso por enquanto a gente precisa otimizar a logística, porque a logística foi o tema. Né? A gente tem métricas muito fortes de ESG. A gente é uma empresa carbono zero. Então, tudo que a fábrica de Varginha produz carbono, a gente tem que eliminar com outras atividades. Né? A gente não usa papel quase hoje em nada que a gente faz. Então, o aplicativo, por exemplo, a gente não tem um livro de receita. É tudo digital. Então, a gente tem um esforço na digitalização muito grande. Né? E a gente, para você ter ideia, até as viagens que a gente faz... que você tem um consumo de avião, a gente calcula por pessoa e a gente tem que fazer todo o offset disso. Nossa, que loucura. Com múltiplas atividades. Então, sustentabilidade é um tema bastante importante para a gente. A gente tem produtos que usam materiais reciclados também. Então, é um tema que foi e será parte da nossa estratégia global. Perfeito. O e-commerce segue sendo protagonista nas vendas de eletros? Ou o varejo físico voltou a ganhar espaço? Como é que você analisa isso? Quer dizer, você falou que no Sul ainda tem bastante espaço para crescer no varejo físico. Mas aqui em São Paulo, em determinados lugares, você não acha uma loja física para comprar um produto eletrodoméstico. Não tem. Você só pode comprar pelo e-commerce, porque no seu bairro você não acha. Eu acho que teve uma consolidação do varejo. Eu acho que o varejo, a gente tem poucas lojas premium no Brasil, né, que podem trazer categorias de maior valor agregado para o consumidor, e esse papel acaba caindo na mão do e-commerce. Porque o e-commerce tem a capacidade de ter uma gôndola infinita, vamos dizer assim. Enquanto que o varejo físico, ele não consegue fazer isso. Outro dia, tem uma loja aqui em São Paulo e tinha 29 air fryers diferentes na mesma loja. É um desserviço ao consumidor, né? Imagina, você ter 29 diferentes, 29. O consumidor entra, ele não sabe nem o que ele está comprando, honestamente. Ele não sabe qual é a marca que ele está comprando, ele não sabe qual é o benefício que ele está comprando, ele não sabe nada. Aí o que vai acontecer? Ele vai comprar pelo preço. Aí ele vai comprar um produto que está achando que está levando X e não comprou Y. Né? Quando você vai para o e-commerce, ele consegue ter conteúdo para o consumidor procurar. Sim. Então, é muito mais fácil no e-commerce ele entender quais são os benefícios de cada produto e decidir. Eu quero um produto mais eficiente, menos eficiente, eu quero um produto maior, menor, eu quero um produto com uma tecnologia A, B ou C. A categoria de café hoje, por exemplo, que é uma cafeteira 100% automática, ela custa de 4 a 7 mil reais. É muito difícil você ver num varejo mais mainstream, mais de combate, ter uma cafeteira desse preço. Sim. Porque está ocupando um espaço, vai ter um giro em volume pequeno e o e-commerce faz esse papel. Né? E é interessante como as marcas premium, como a Philips Valita, elas acabam ganhando um espaço grande no e-commerce, porque ali eu consigo contar os benefícios. Então, a minha participação de mercado no e-commerce ela é 3 vezes maior do que na loja física. 3 vezes maior. Porque ali eu consigo mostrar para o consumidor. E a pessoa está bem interessada em descritivo, esse tipo de coisa, e ali você consegue. E hoje mais de 40% tudo. do negócio eletrônico está no online. Né? Entendi. E eu acho que vai continuar sendo assim.
Interessante que no interior, por exemplo, tem bastante loja física dessas que são marketplaces, Casas Bahia, tem loja 100 no interior, Sim. enfim, tem Magazine Luiza, Magalu tá na rua ainda. Em São Paulo tá mais em bairros mais periféricos, né? É. É, e realmente o e-commerce enfim, ano passado as vendas online ultrapassaram a barreira dos 200 bilhões e esse ano a expectativa do setor é que isso ultrapasse a barreira dos 210 bilhões. Então, é um posicionamento inevitável do setor eletroeletrônico, né, no online. Não tem jeito, precisa estar em todos os marketplaces. Eu acho que você não precisa estar em todos os marketplaces, mas você deveria estar em todos os principais. Porque o próprio consumidor, ele tem na cabeça dele, olha, onde que eu vou buscar os melhores deals? Onde eu vou buscar o melhor portfólio? Né? Então, não é que ele entra em 20 marketplaces para procurar. Ele vai entrar em 3, 5 no máximo. Né? Agora, eu acho que o grande segredo de uma Magazine Luiza, de uma Casas Bahia, de uma loja 100 é como é que ele consegue ter consumidores recorrentes e como é que ele consegue fazer a conversão, mesmo que a conversão não seja feita naquele momento da loja. Então, acho que o desafio fica, ok, um consumidor entrou na minha loja. Eu posso não converter naquele momento, eu gostaria e vou tentar. Mas se eu não converter, o que ele pode levar da minha loja que ele vai chegar em casa e vai converter no meu site? Acho que esse é que é o segredo. Como é que os varejistas conseguem fazer com que o consumidor continue no ecossistema dele e não mude para um outro ecossistema? E aí eu acho que é uma batalha conjunta entre como é que a indústria ajuda o varejo e o varejo consegue fazer com que esse consumidor converta na loja dele. Não, complicado. E concorrer com a internet também, enfim. As próprias lojas muitas vezes apresentam produtos com preços diferentes, né? Na prateleira da loja e no online, né? Sim. Às vezes você tem um cupom de desconto no online, enfim, e na loja você não vai ter isso. Então, fidelizar esse cara de novo, quando você tem um carnê que é eletrônico hoje em dia, né? Uhum. Um carnezinho digital, ficou difícil, porque antes a pessoa ia lá com o carnezinho pagar, né? Sim. Quando recebia o pagamento, o carnê só se fazia na loja. Agora está tudo na Mudou palma muito, da... sem dúvida. Eu acho que esse é o desafio, porque não vai voltar para o ambiente físico como era antes, acho que eles vão ter que conviver. E muitas vezes o ambiente físico ele vai servir para atrair o consumidor e ele vai converter em algum outro momento. Entendi. Que aprendizados ficaram aí em 2024 que estão guiando decisões estratégicas em 2025? Número 1, não é só com preço que se gera o consumo. Né? Distribuição é o fundamento mais importante. Então, vou dar um exemplo. Como eu disse, no online, eu tenho quase que 100% de distribuição. E eu tenho um market share que é 3 vezes maior do que no offline. Então, distribuição é importante. Eu tenho certeza que o varejista que tiver a marca Philips Valita na sua loja vai ter muito sucesso, dado o sucesso que a gente tem no online. Então, distribuição continua sendo um pilar estratégico fundamental para a gente. Como é que eu não trabalho com preço? É ter a capacidade de ter produtos de primeiro preço, né, que dão acesso ao consumidor, mas o consumidor já está pronto para comprar produtos mais especificados. Então, como é que eu trago um portfólio com uma tecnologia embarcada muito maior para poder ter uma experiência de uso totalmente diferente? E a terceira coisa precisamos ter mais categorias. A marca Philips não é uma marca só de air fryer, né? É uma marca de cafeteira, é uma marca de liquidificador, é uma marca de multiprocessador, é uma marca agora de aspirador de pó. Né? Então, e a marca é muito forte. A gente tem percebido que cada vez que a gente faz uma publicação no Instagram, por exemplo, o nível de engajamento é altíssimo, altíssimo. E uma das coisas que a gente vê muito forte são os consumidores, o nosso rating, ou aqueles reviews, sabe? Que a gente fala, vou dizer se a marca é boa, bota de 0 estrelinha até 5. As notinhas lá. É sempre maior do que 4. Então, assim, o nosso produto é querido e, além de ser querido, ele tem uma qualidade diferenciada. É aí que a gente vai focar em como é que a gente comunica isso
de uma maneira mais intensa para o consumidor. E vocês dão importância também para aquele tipo de retorno via Reclame Aqui, por exemplo? Porque sempre tem algum problema, enfim, pode ser alguma coisa que acontece com todo tipo de marca, desde as mais, enfim, das mais caras, dos mais variados segmentos, até as mais baratas. Isso pode acontecer com mais ou com menos frequência. Como é que vocês trabalham esse retorno ao consumidor para manter a reputação? Porque reputação... É fundamental. Exatamente. A gente tem mais de 200 assistências técnicas pelo Brasil. Tá? Então, eu vou te dar você me pediu uma notícia em primeira mão que a gente não divulgou em outro lugar. Né? A gente ganhou o prêmio Reclama Aqui, este ano, de melhor empresa de eletrodomésticos. Justamente pela nossa capacidade de responder rapidamente para o consumidor, a nossa capacidade de, quando um produto entra na assistência técnica, ele sai em menos de uma semana de volta para a casa do consumidor. E todo consumidor que entra numa assistência técnica, ele tem um benefício da marca Philips Valita. Então, tem muita coisa para acontecer também via essa rede, que ela é tão importante na nossa comunicação com o consumidor. Perfeito. Então, é fundamental. Agora, me fala uma coisa, essa expansão da fábrica aí, a gente já está se encaminhando para o final aqui da entrevista, mas antes de terminar, eu fiquei matutando aqui. Essa ampliação da fábrica é em Varginha? Em Varginha, sim. Tá, isso vai acontecer quando? Essa é uma informação que eu não vou poder dizer para você. Poxa, Fernando. Mas em breve. Tá, então ainda não está sendo executado esse plano. Ainda não está sendo executado esse plano. Tá, mas vai ser executado esse plano. Sim. E ela vai o quê? Dobrar de tamanho? Ela vai crescer bastante. Dá um percentual. Ela vai crescer bastante. E aí, para atender todos esses novos produtos que você... Uma parte, né? E trazer novas categorias para o Brasil também produzidas aqui. Né? Tá. Então, Qual que é a previsão para execução desse plano? Só me fala isso. Ano que vem. Não, mas para até finalizar essa execução, ou seja, colocar o plano em prática, aumentar a planta fabril ali, né, o parque fabril, começar a produzir e é isso. Do começo ao fim, cabo a rabo, quando vocês começam a vender produtos que vão ser fabricados nessa fábrica? Entre o ano que vem e o ano de 2027. Que rápido. Então tá na ponta da agulha. Será? Talvez. Obrigada, Fernando. Eu queria, só para fechar, olhando para os próximos 5 anos, qual é o grande desafio do setor? Qual é o grande desafio da Philips Valita? Onde vocês pretendem chegar? Onde é que você está enxergando a empresa daqui a 5 anos? Eu acho que o grande desafio do setor é de trazer valor para as categorias. A gente tem que ter a responsabilidade de não deixar as categorias se comoditizarem. Porque quando ela se comoditiza, a gente perde valor. E aí o consumidor fica viciado num produto de baixa qualidade. E fica viciado num produto de baixa qualidade, você não evolui. E aí você não desenvolve o Brasil como país. Então, quantas vezes você fala assim, nossa, eu fui na China, vi aquela tecnologia, fui na Europa, nos Estados Unidos, lá eles têm os produtos que não tem aqui. A grande responsabilidade é nossa aqui. Como é que a gente faz com que o consumidor brasileiro tenha acesso ao mesmo nível de tecnologia, ao mesmo nível de produto que ele encontra quando ele viaja? Sim. Né? Ou quando ele vê em algum dos... O mundo hoje está digital. Né? Então, você consegue ver aqui no Brasil coisas que acontecem por aí. Então, tem muito produto que é objeto de desejo. Então, como é que a gente faz o desejo virar realidade no Brasil? E é um preço que seja também razoável. Que seja razoável. Que condizente com a situação eu acho que local. A palavra não é só o preço, a palavra é o valor. Se a gente conseguir agregar valor para o consumidor, seja um produto de R$100 ou um produto de R$7.000, ele vai ver valor. Então, o tema não é o preço, o tema é o valor. E como é que a gente faz com que a gente consiga cada vez mais criar valor para o consumidor e criar valor para o varejista brasileiro? Acho que esse é o grande desafio, além do desafio que a gente vai confiar no nosso governo, que vai acertar alguns indicadores macroeconômicos também. Né? Pois é. Fernando, eu quero agradecer muito sua presença aqui. Já agradeci no começo, mas eu gosto sempre de agradecer 2 vezes. Microfones sempre abertos para vocês. Foi ótima entrevista. Agradeço muito. Conteúdo valiosíssimo. Não, o prazer foi todo meu. É muito bom poder contar um pouco da história da Philips Valita. É muito bom falar um pouco da importância que o Brasil tem. É lindo, né, quando um brasileiro pode falar que o seu país é importante para uma empresa global. Né? Então, eu tenho um orgulho muito grande de falar, olha, o Brasil faz parte de um dos países foco de uma empresa holandesa. Né? Então, a gente acredita no Brasil. Eu acredito no Brasil.
Então, por mais que seja turbulento, a turbulência passa. E se a gente consegue passar por ela de uma maneira positiva, a gente consegue fazer com que a gente deixe mais consumidores, mais parceiros de negócios felizes e, consequentemente, a gente vai estar feliz também. Obrigada. Obrigado a você. Este foi Fernando Bueno, ele que é CEO Latam da Philips Valita. Obrigada pela sua audiência. O programa acaba aqui. Até o próximo episódio.